Hoje você vai aprender. Você já ouviu falar sobre viagem no tempo? E se eu falar para você que o bigodudo da G2 praticamente construiu uma máquina como essa? Nós temos relatórios militares secretos, fotos, depoimentos de ex-militares, que você vai ficar de queixo caído com o nível de tecnologia que os caras tinham há praticamente 80 a 100 anos atrás. É de arrepiar. Eu vou estar dividindo esse vídeo em dois, tá? Você verá esse vídeo aqui no canal, terá continuação, todo o material de estudo que eu vou utilizar neste vídeo aqui vai estar disponível gratuitamente no Telegram, mas eu preciso falar alguns recadinhos simples aqui para você, tá bom? Não é de hoje que o YouTube boicota aqui o meu trabalho. Não é de hoje. Então eu acabo deixando aqui embaixo, na descrição ou nos comentários, tá? Dois links. Ou é um único link que leva você para essas duas escolhas, ou é dois links. Por exemplo, o meu trabalho Como Vencer Todas e o Telegram. Por exemplo, quando você clica aqui no Telegram, você vai lá para o meu Telegram. Você pode acessar até mesmo sem um aplicativo, tá? No Telegram eu disponibilizo o PDF. Por exemplo, eu coloquei aqui a história, por exemplo, de Lúcifer e eu disponibilizei um PDF. Inclusive já tem quase 6 mil downloads aqui. Então você pode vir no Telegram e baixar gratuitamente. É um material de estudo que eu uso para fazer vídeos, tá? Telegram é gratuito, você pode participar por lá. E o meu trabalho Como Vencer Todas, eu ensino você a remover as amarras do sistema, porque criaram você como formiga operária. Tem um desconto, tá? É um preço acessível, você tem o meu contato pessoal, eu tenho certeza que vai ser uma transformação na sua vida. Ou tem dois links no comentário na descrição, ou você vai chegar nesta página que você vai fazer as suas escolhas, tá bom? Bom, falado disso, tá? Esse PDF que você está vendo aqui agora, ele está no Telegram. Será usado como aula de hoje para você poder entender o nível tecnológico que os caras tinham no passado. É inacreditável. A cogitação de uma máquina no tempo. Aí você pensa assim, pô, eu acho que o bigodudo exagerou. Será que ele conseguiu, por exemplo, fazer essa máquina funcionar? Então, na parte 2, eu vou contar dois casos. Dois casos que, depois de 70 anos depois, 60 anos depois que eles formaram essas máquinas, elas apareceram no absoluto nada. Né? E chegou o carro dos militares e cercaram o local. Então, assim, nós temos que discutir isso. Mas primeiro eu preciso apresentar para você o nível tecnológico que o bigodudo e o seu reinado tinha. Tá? As palavras eu não posso me expressar aqui devido à censura, tá bom? Então vamos lá, olha só. Eu vou conter algumas palavras aqui, tá? O terceiro Reich, tá? Da Alemanha, Parará Poruru, né? Que eu não vou dizer o nome, comandado pelo bigodudo, possuía a mais avançada tecnologia na época, né? Inclusive, eu já falei, vou trazer de novo para vocês, né? Quando os americanos, abre aspas, ganharam a guerra, fecha aspas, eles conseguiram, assim, tecnologia que em 1947 eles já estavam fabricando naves ultrassônicas, tá? Então olha só, então eles possuíam a mais avançada tecnologia da sua época, tá? Incluindo mísseis balísticos intercontinentais. Então os caras, por exemplo, tinham mísseis, mas era sempre o avião que tinha que ir no local jogar o míssil, né? E o bigodudo já estava conseguindo mandar nos continentes. Ó, toda a Alemanha aqui eu mando lá para Austrália se eu quiser, tá? Além disso, né, aeronaves de decolagem verticais. Nós não estamos falando de helicóptero, tá? Estamos falando, por exemplo, de naves tipo Avatar. As naves decolam para cima assim, vão para frente. Foram projetos inspirados também, hoje em dia tem nos Estados Unidos, mas foi se inspirado na G2. Motores a jatos, tá? Para quem não conhece, foram desenvolvidos na G2. Canhões de som. Canhões de som já foram usados na Guerra Parará Poruru, tá? Lá do Oriente Médio. Algumas palavras eu tenho que censurar aqui. Os caras usavam canhões de som. Por exemplo, tinham soldados, eles precisavam invadir um local e aqueles soldados estavam muito bem armados, eles disparavam canhões de som, atordoavam as pessoas e conseguiam invadir.
tá? E isso as pessoas... E o som não é um alto-falante muito poderoso, não. Não é um carro alegórico, né, do trio elétrico da Ivete Sangalo, não é nada disso. Os canhões de som, eles mandam som assim, ó, em linha reta. Então, se você tiver aqui, você escuta. Se você tiver aqui, você não escuta. São canhões em linha reta. Eles conseguiram fazer com que o som andasse em linha reta. E aí eles conseguiam disparar esse som. Esse tipo de tecnologia, praticamente, os grandes países já possuem, tá bom? Super soldados, eu já trouxe aqui, vou trazer de novo, tá? Por exemplo, Capitão América, que você vê no filme aí, por exemplo, inclusive os diretores da Marvel Studios já falaram que a inspiração deles, né, é que o Capitão América fosse do lado das trevas, né, do lado bigodudo. Mas para poder vender comicamente, eles colocaram do lado dos americanos, tá? Mas foi um projeto do bigodudo lá, super soldados. E muitos outros itens avançados como viagem no tempo, na qual nós vamos discutir agora, tá? Então foi cogitado até mesmo a viagem no tempo por parte, né, dos bigodudos lá. Hoje falaremos da suposta máquina do tempo nazi. Então tem que falar, hoje em dia não podemos afirmar nada. Não podemos afirmar, tudo tem que ser baseado em especulações, mesmo que tenha fotos, mesmo que tenha evidências, mesmo que tenha relatórios de militares oficiais, ainda assim não podemos falar nada. Bom mesmo é Drauzio Varela falando do leite de caixinha da Semil, assim, ó, atrás falando assim, o leite faz bem, e atrás uma marca pagando, é delícia gelada. Então nós temos que trabalhar aqui, infelizmente, com especulações, espero que você me entenda, tá? Então tem o nome do projeto, eu não posso falar, e né, o Discovery Channel, History Channel, NetGeo, só usa esse sino, mas eles sempre levam na vertente de um disco voador. Então eles pegam esse sino que você está vendo agora aí e eles colocam lá como se fosse um disco voador. Não, o bigodudo, ele estava desenvolvendo discos voadores, né? Eles nunca falam de fato, né, os dados oficiais, que não se era um disco voador, mas sim uma máquina no tempo, ao qual começou a aparecer essas porcarias aí 30, 40 anos depois, 70 anos depois, máquinas apareceram no futuro, ao qual nós vamos discutir aqui, tá? Então o que acontece? Eu não sei se é o Amazon, se é o HBO, se é a Netflix, eu não acompanho, mas já criaram um seriado falando assim, e se os bigodudos, e se a Alemanha antiga tivesse ganhado a G2? Como seria o mundo? Seria exatamente como é agora. Porque eles ganharam, a verdade é essa, eles ganharam, tá? Só que eles não querem vender essa pauta. Não querem que o gigante acorde. Gigante nada, né? Hoje em dia é o pequenininho, né? Mas praticamente o seguinte, aí eles colocam lá como se eles tivessem ganhado, né? Fizeram um documentário, uma minissérie aí sobre isso. Inclusive, nessa minissérie, eles falam sobre viagem no tempo do bigodudo, tá? Então, quem quiser aí assistir essas minisséries, tá aí de recomendação. The Man in the Right Castle, tá? Vamos lá, olha só. O bigodudo encomendou uma super arma secreta conhecida como o Gigante. A palavra aqui, né, não sei se eu posso falar ela sem censura, mas, né, conhecida como o Gigante. A tradução em alemão é o Gigante. Criada numa instalação secreta nas Montanhas da Coruja, né, localizado na Polônia, o dispositivo era capaz de viajar no tempo e tinha capacidade antigravitacionais. É o que eu falo, o Gravitron aqui, que hoje em dia virou aparelho de micro-ondas, né? Eles sempre vão usando os nomes para disseminar a verdade, para que ninguém encontre, né? É uma tecnologia absurda, porque além de você anular a gravidade, você consegue abrir portais e viajar no tempo. É algo surreal, tá? E justamente esse amparo é o mais protegido que tem na Terra, o Gravitron, tá? O termo correto. Aí é o seguinte, o cara estava desenvolvendo esses projetos. Nós temos aqui duas imagens, tá? Eu vou aumentar aqui só para você poder ver, tá? É um esquema em corte de como seria uma espaçonave, né, de uma sociedade Pararapururu secreta que fazia parte do bigodudo, tá? Então você vê aí o esboço do projeto do bigodudo. Nós temos outros esboços como o sino? Temos. Mas como as informações estão fragmentadas, nós temos que esmiuçar o que nós temos, tá? Então nós temos esse tipo de amparo e nós temos também, o curioso fato aqui, é que nós temos também, tá? Uma foto, né? Bem assim, polêmica, né? Dos bigodudos, para não falar a palavra correta, e uma nave desse formato aí lá, os caras, ó, PEC,
numa foto e olha como é que tá a foto aí. Então você percebe que tem algo por trás, tá? Isso é uma foto que foi daquela época, tá bom? Então olha só, enquanto os aliados invadiam a Europa e destruíam a máquina de guerra do Bigodudo, né? O sino, ou também o gigante, depende dos documentos oficiais, foi discretamente enviado para a América do Sul, tá? Pelo menos essa é a história vendida pelos teóricos da Parará-Pururu, que você sabe a palavra, né? Conspi, Parará-Pururação, né? Que citam uma confissão do ex-oficial, Então, mesmo o cara citando, mesmo o cara que trabalhou com isso, mesmo o oficial de alta patente falando que era isso, não era, né? O cara que desenvolveu, não era, né? Vamos acalmar aqui e acalentar esse povo aqui, né? Então eles falam, né, que essas naves eram capazes de fazer viagem no tempo, interdimensionais, atravessar dimensões, tá? E que né, ressurgiram antecedendo o lançamento da... Aí fala que apareceu ali naquele seriado ali, da Mason, tá? Então o que acontece? Mesmo o cara falando, ó, nós desenvolvemos esse aparato de máquina do tempo, ó, não foi, né? Que delícia. E aí, vamos continuar, vamos dar procedência aqui para você poder entender, tá? Então esse cara aqui no tribunal, ele falou claramente, abertamente que era máquina de viagem no tempo. Mas ninguém levou a sério, o cara é oficial de alta patente, tá? Olha só, falou tudo a respeito da máquina do tempo, enquanto estava sendo julgado por crimes de Parará-Pururu, guerra na Polônia. Aí fala, né, o gigante, o sino, né, foi descrito como tendo 2,7 metros de diâmetro e 4,5 metros de altura, tá? Fazendo um zumbido de colmeia, um barulho como se fosse uma colmeia, distinto quando estava ativo, né? Aí fala que teve um pesquisador que investigou toda essa história, afirma que quando ativo, né, esse objeto, o sino, né, do Bigodudo, cobria uma área de até 200 metros com um campo de energia e radiação, tá? Dentro dessa zona, qualquer um perto demais morreria e as plantas decompunham em iodo. Então o que acontece? Existem materiais que não estão na tabela periódica, muito mais do que tem lá, que não estão acessíveis ao comum, às pessoas. Né? Inclusive quando eles fabricam, por exemplo, no Homem de Ferro 2 ou 3, né, o Tony Stark ele usa um modelo lá do pai dele, né? E consegue criar um novo elemento. Parabéns, né? Aquela inteligência artificial fala com o Tony Stark. Você criou um novo elemento. Como se aquela tabela periódica fosse completa, né? Tem muito mais ali. Então o que acontece? Os caras estavam, né, desenvolvendo, eles começaram a trabalhar com novos elementos ali, tá? E, né, isso criava uma grande radiação, que muitos cientistas foram pro beleléu por conta disso, tá? A máquina do tempo supostamente produzia imagens do passado. Então eles tinham lá um tipo de visor, tá? E que, né, mostrava, né, quando ela estava funcionando, imagens do passado, tá? Em seu topo espelhado durante a operação. Então o Bigodudo supostamente enviou, né, para a América do Sul por um submarino nos últimos dias. É como eu falo, né, no fim da G2 sumiu 1 milhão de alemães, tesouros inestimáveis sumiram, né, e sumiu um monte de coisa. Aí ganhamos e tomaram um pau depois. Depois eu explico sobre isso, tá? Eles foram procurar onde que estava o Bigodudo, né, foram para a Antártida. E aí tivemos operações militares como o High Jump, que simplesmente os caras tomaram um pau lá. Saiu nave com suástica para cima, derrotando porta-aviões. Nós falaremos sobre isso posteriormente. Então o cara tá falando aqui que, sim, eles estavam desenvolvendo esse tipo de projeto, tá? Essa era a perspectiva do cara aqui, desenvolver esse tipo de projeto, tá? Um projeto... E aí você fala, não, o cara tá mentindo. Vamos lá, o oficial, né, de alta patente, que estava desenvolvendo, falou que era a máquina do tempo. Nós vimos fotos dos caras com máquina do tempo. Nós vimos o esboço da máquina. Então, assim, o que dá para entender é que eles trabalharam com isso, né? A parte 2 do vídeo, nós teremos o conto aqui, dois casos, que de repente esses mesmos sinos foram vistos 40, 50 anos depois. Não foi só um que ele criou, né? O Bigodudo não era tão besta, assim, ele criava vários. Então, nós temos casos, por exemplo, desses sinos aparecendo 30, 40 anos depois em lugares misteriosos. E nós iremos falar sobre isso aqui, para você ver que o cara, de alguma maneira, ele conseguiu ir para frente. Para trás não sabemos, né? Eu creio que não, vou explicar o meu ponto de vista daqui a pouco. Mas para frente sim. Agora, para trás eu acredito que não, porque
Talvez para você seja novo esse canal. Talvez para você não entenda o mundo espiritual, que ele é mais amplo do que o mundo físico. O Bigodudo, ele trabalhava com médiums. Ele criava, fomentava mulheres e homens numa dieta rigorosa para comunicação com o oculto. Então o cara trabalhava com o oculto, com o Bigodudo, tá? E graças a isso, as coisas ruins que viveram numa outra era de grande tecnologia, conhecida como a era pré-diluviana, que a Terra nem chamava Terra, e os caras tinham grande tecnologia, falavam, ó, é assim, vai pra tal lugar você vai ter mais detalhes, não sei o quê. E ele ia. E graças a isso ele teve um avanço tecnológico muito, muito grande. Por isso que é dito que na G2, por exemplo, a evolução tecnológica avançou mais de 1000 anos. Porque os caras estavam lá começando, né, em 1920, por aí, começando as máquinas de escrever, com as coisas tudo lenta, e saiu no final daquilo ali com os caras com um monte de nave a jato, bomba nuclear. Pra tu ver o nível que foi o avanço tecnológico dessa época. Então nós temos o relato de um oficial falando que é a máquina do tempo, nós temos uma foto evidente disso, tá? Os trabalhos que foram feitos baseados nisso, né? Inclusive documentários sobre isso, e a versão oficial que não é. Não é. Isso aí é uma nave, ele estava tentando fazer como se fossem os marcianos. Você tá entendendo? Então, assim, é especulativo o conteúdo, mas eu espero que você entenda que é profundo, tá? Teremos a parte 2. Eu recomendo fortemente que você acompanhe pelo Telegram. Não dá pra confiar aqui no YouTube, cara. Não dá. A gente publica no YouTube, não chega pra ninguém. Se chegar aqui pra 10, 15, 20 mil pessoas, é assim, é pra soltar fogos de artifício, porque não chega. Recomendo que você acompanhe meu trabalho pelo Telegram, porque não dá pra confiar no YouTube, tá bom? Teremos a parte 2 que eu irei contar os casos. Não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, mas o vídeo superior a esse é o dos casos, tá bom? Eu espero encarecidamente que você tenha gostado desse conteúdo. Peço, por favor, para deixar o seu like, é a maneira da gente conseguir divulgar esse trabalho, se inscrever, ativar as notificações, participar do Telegram. E se quiser o meu contato pessoal, quiser conhecer o meu trabalho, tá conhecendo a remover as amarras do sistema, tem um link aí na descrição, eu vou te atender. Vai ser uma experiência inacreditável para a sua vida, tá bom? Vou ficando por aqui, sou Humberto Voltz, forte abraço.